Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vanderlei falando. Nesse vídeo nós vamos calcular as raízes de uma equação do segundo grau na forma incompleta. Nós temos dois casos, ok? Essa aqui é a parte 3 sobre equações do segundo grau. A parte 1 e 2 está lá no perfil, acompanhem lá. Então, pessoal, para achar as raízes de equações desse tipo, como que a gente vai calcular? O primeiro exemplo aqui, eu tenho x ao quadrado menos 25 igual a zero. Primeira coisa que a gente faz é pegar esse menos 25 e trazer aqui para o outro lado da igualdade. Eu vou transpor a igualdade aqui. Se está menos 25, ao transpor a igualdade, fica com a operação contrária da subtração, que é o menos. Então, eu vou ficar que x ao quadrado é igual a 25. Então, ó, eu tinha menos 25, transpus aqui a igualdade, ficou positivo, ficou igual a 25. Aqui, ó, x ao quadrado é igual a 25, o que você vai pensar? Você vai pensar em qual número que elevado ao quadrado dá 25. Aí você vai falar, professor, quando você coloca ali o 5 e eleva ao quadrado, o resultado é 25. Ó. 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, é igual a 25. Então, x igual a 5 é uma raiz dessa equação? É uma raiz dessa equação, ok? Mas só que aqui eu vou ter um outro valor que também elevado ao quadrado é igual a 25. Que valor é esse? É x igual a menos 5. Repare aí, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. E o resultado de menos 5 multiplicado por menos 5 é igual a 25. Então, esses dois valores são as raízes ou soluções dessa equação aqui, ó. X igual a 5 ou x igual a menos 5. Mas aí, para ficar mais prático, o que a gente faz? Nesse tipo de equação aqui, você sempre terá duas raízes simétricas, um valor positivo e um valor negativo. E esses valores são o quê? São simétricos, só tem um sinal trocado, ok? Aí o que acontece? Quando você chega nesse ponto aqui de resolução desse tipo de equação, esse expoente 2 aqui, ele vira raiz quadrada, porque a raiz quadrada é a operação inversa do expoente 2. Então, para descobrir qual valor que é elevado ao quadrado é igual a 25, é só você colocar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Então, x é igual a mais ou menos... Qual que é o resultado da raiz quadrada de 25? É isso mesmo, 5, né? Então, eu tenho esses dois valores. Eu tenho o 5 positivo e o 5 negativo. Esses dois valores são raízes dessa equação aqui. Quando você troca o x pelo 5 positivo, o resultado é zero, né? Então vai ficar 5 ao quadrado, que é 25, menos 25, é igual a zero. E quando você troca o x pelo menos 5, acontece a mesma coisa. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5 é 25, e 25 menos 25 permanece zero, ok? Então esses dois valores são raízes ou soluções dessa equação. E como que a gente escreve? É só escrever o conjunto solução, ó. Então, esses dois valores, menos 5 e 5, são as raízes ou soluções dessa equação aqui do segundo grau, ok? Um outro exemplo aqui, eu tenho 2x ao quadrado menos 98 igual a zero. Quais são as raízes aqui? Primeiro eu pego esse menos 98 e jogo ele para o outro lado da igualdade. Então vai ficar 2x ao quadrado é igual a 98. Era menos 98, quando trocou de lado aqui na igualdade, ficou positivo. Agora eu tenho aqui, ó, 2 que multiplica x ao quadrado é igual a 98. Eu vou isolar o x ao quadrado aqui. Então, esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 98 dividido por 2. 98 dividido por 2 é igual a 49. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 49. Então, o valor de x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 49. Quando chega nesse ponto aqui, ó, você vai lembrar lá do primeiro exemplo, viu? Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49. E qual que é a raiz quadrada de 49? É isso mesmo, é 7, né? Porque 7 elevado ao quadrado é 49. Então, as raízes ou soluções dessa equação aqui é o 7 positivo e o menos 7, né? O 7 negativo. Então, o conjunto solução dessa equação aqui, ó,
São os valores menos 7 e 7. Outro exemplo aqui. 5x² mais 45 igual a zero. Então, a primeira coisa, eu pego esse valor aqui sozinho, que é o termo independente, jogo para o lado de lá da igualdade. Ali está mais 45. Ao trocar de lado aqui na igualdade, troca o sinal, fica menos 45. Então, eu tenho 5 vezes x² é igual a menos 45. Ó, esse 5 está multiplicando x². Se está multiplicando, eu quero isolar o x², aquele 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho que x² é igual a menos 45 dividido por 5. Menos 45 dividido por 5 é menos 9. Eu tenho um valor negativo, que é o menos 45, sendo dividido por um valor positivo. Menos dividido por mais é menos. 45 dividido por 5 é 9. Aí aqui, pessoal, ó, fazendo a mesma coisa, eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Só que aqui tem um problema. Não existe raiz quadrada ou raiz de índice par, raízes de índice par, de números negativos. Não tem nenhum valor no conjunto dos números reais que elevado ao quadrado vai ser igual a menos 9. Eu não posso calcular raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais, ok? Então, pessoal, ó, quando isso acontece, eu falo que a equação não possui raízes reais. Então, vou colocar aqui, ó, a equação não possui raízes reais, né? Não tem nenhum número real que elevado ao quadrado é igual a menos 9. Então, não tem como eu calcular aquela raiz quadrada ali de número negativo, ok? Beleza? Então, esses foram os 3 exemplos desse primeiro caso aqui. Agora nós vamos estudar o segundo caso. O segundo caso é quando a equação tem esse formato, ax² mais b vezes x. É quando falta o termo independente, que é aquele valor que não multiplica a incógnita, né? Primeiro exemplo aqui, ó, x² menos 3x igual a zero. Aqui, pessoal, o raciocínio é um pouquinho diferente, ó. O que a gente vai pensar? A gente vai pensar aqui em fatoração. Então, eu tenho que x², eu vou abrir essa multiplicação aqui, ó. Vou fazer isso só nesse primeiro exemplo, viu? x² é o mesmo que x vezes x. Não é verdade? Ó? Um número multiplicado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, aqui, ó, x² é x vezes x. Menos 3x. 3x é o 3 que multiplica o x, né? Nós temos ali uma multiplicação, ó, quando os números estão juntinhos assim. Então, eu tenho x vezes x, que é x², menos 3 vezes x é igual a zero. Você vai reparar aí que o x, ó, é comum aos dois termos dessa subtração aqui, né? Ó, o x aparece aqui e o x aparece aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse x em evidência. Eu coloco o x em evidência dessa forma. Deixo ele aqui, abro parênteses, né? E aqui eu escrevo os números que estão junto do x que eu coloquei em evidência, ó. Então, ó, eu tenho esse x aqui vezes esse outro x. Esse outro x aqui, ó, vou colocar dentro dos parênteses. E o 3 aqui, ó, eu vou colocar dentro dos parênteses também. Ali é menos 3, né? E isso é igual a zero. Aqui é o seguinte, quando eu faço aqui a operação distributiva, ó, x vezes x, volta lá no x². X vezes menos 3, volta aqui no menos 3x, ok? Aqui eu estou fazendo o caminho contrário disso, viu? Aí o que acontece? Quando você chega nesse ponto aqui, o que você vai pensar? Você tem uma multiplicação ali de 2 valores. Ah, professor, mas tem 3 valores ali, não é 2. Você tem esse valor aqui, que é o x, vezes esse outro valor, que é x menos 3. E qual que é o resultado aí? O resultado é zero. Quando você tem a multiplicação de 2 valores e o resultado é zero, é porque os dois é igual a zero ou um dos dois é igual a zero. A gente vai usar essa ideia aqui, ó. Igual eu tenho aqui, ó, 2 vezes zero é quanto? É zero. É porque um número é igual a zero, ok? Se eu tiver aqui A vezes B igual a zero, é porque o A é zero ou o B é zero. Eu vou usar esse raciocínio aqui.
Então, eu tenho x vezes x menos 3 é igual a zero. Isso é porque esse x aqui é igual a zero ou x menos 3 é igual a zero. Um dos dois é zero, né? Aí, o que acontece? Nesse tipo de equação, desse segundo caso aqui, uma das raízes sempre será x igual a zero. Sempre, professor, sempre. Uma das raízes sempre será x igual a zero, nesse tipo de equação aqui. E a outra raiz vai ser você resolver essa equação aqui para descobrir qual será o valor. Então, eu tenho aqui ó, x menos 3 igual a zero, uma equação do primeiro grau. E resolvendo essa equação do primeiro grau, eu encontro a outra raiz. Uma eu já achei, que é x igual a zero. Então, x menos 3 é igual a zero. Para resolver aqui, ó, é só jogar esse x para o outro lado da igualdade. É só jogar esse 3 para o outro lado da igualdade. Esse 3 aqui é negativo, ele vem positivo. Ó, achei. X igual a 3. Então, eu encontrei as duas raízes. Um é x igual a zero e a outra é x igual a 3. Então, escrevendo o conjunto solução dessa equação aqui, ó, eu vou ter que as raízes é o valor zero e o valor 3. Vamos para o próximo exemplo. Agora eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado menos 4x é igual a zero. Aqui, ó, eu já coloco o x em evidência e multiplico. 2x ao quadrado é porque eu tenho 2 vezes x, né? Você vai lembrar lá do outro exemplo. Então, aqui vai ficar só 2x menos 4. E isso é igual a zero. Aí, lembrando que quando eu faço a operação aqui distributiva, ó, x vezes 2x, eu volto lá no 2x ao quadrado. X vezes menos 4, eu volto lá no menos 4x. Eu só estou fazendo aqui a fatoração. Então, eu tenho aqui ó, esses dois valores multiplicados e o resultado é zero. Ó. X vezes 2x menos 4 é igual a zero. Isso significa que um deles é zero. O x pode ser zero ou 2x menos 4 pode ser igual a zero. Então, aqui eu já achei uma raiz, né? Eu falei para você, ó, nesse tipo de equação aqui, nessa equação do segundo caso, uma raiz sempre será x igual a zero. E qual será a outra raiz mesmo? A outra raiz vai ser a raiz dessa equaçãozinha do primeiro grau aqui, ó, 2x menos 4 igual a zero. Como é que fica aqui? Vai ficar 2x é igual a 4, ó, o menos 4 veio para o outro lado aqui, trocou o sinal. Logo, o valor de x vai ser quanto? Esse 2 que multiplica o x passa dividindo 4. Então, x vai ser igual ao resultado de 4 dividido por 2, que é igual a 2. Achei a outra raiz. Então, quais são as raízes aqui? Ó? Escreva o conjunto solução. O conjunto solução é uma raiz é 0 e a outra raiz é 2. Beleza, gente? Próximo exemplo. Eu tenho aqui menos 4x ao quadrado mais 12 vezes x é igual a zero. Menos 4x ao quadrado mais 12x é igual a zero. Aqui eu já venho ó, e coloco esse x em evidência. Colocando o x em evidência, menos 4x ao quadrado fica menos 4 vezes x. O 12x ali, ó, fica só 12, né? Estou fazendo a fatoração aqui, estou realizando a fatoração. Voltando aqui com a operação de distributiva, eu volto lá para cima, né? Ó, x vezes menos 4x fica menos 4 vezes x ao quadrado. X vezes mais 12 fica mais 12x, né? Eu volto lá para o início. Beleza, eu tenho aqui x vezes menos 4x mais 12 é igual a zero. Aqui, galera, é porque um desses valores que está multiplicando é zero. O x pode ser zero ou toda essa equação aqui, ó, menos 4x mais 12 é igual a zero. Uma das raízes nesse tipo de equação sempre será zero, né? Então, x igual a zero é uma raiz. A outra raiz vai ser a solução dessa equação. Vou resolver ela. Ó. Aqui vai ficar menos 4x é igual a... Esse mais 12 vem para lá com o sinal trocado. Fica menos 12. Então, x vai ser igual a menos 12 dividido por menos 4.
um número negativo sendo dividido por outro número negativo, o resultado é positivo. E 12 dividido por 4 é 3. Encontrei a outra raiz. Então, ó, o conjunto solução dessa equação é 0 ou 3. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau!